Prezados amigos do YouTube e do Facebook, meu nome é Erika Gonçalves de Oliveira, sou professora e biomédica, mestre em biotecnologia e pesquisadora do Laboratório de Biotecnologia do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação, CDTI. Então, nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre talassemia com vocês. Então, uma breve introdução sobre talassemias. Ela foi descoberta em 1925 por Thomas Cooley, que era um pediatra de Detroit, que diagnosticou uma anemia genética rara em pacientes que eram, na verdade, em crianças de origem italiana. Ele definiu essas anemias como um grupo heterogêneo de doenças genéticas causadas pela redução da síntese de cadeias de globina alfa e cadeias não alfa. Dentre essas cadeias não alfa, destacam-se as cadeias beta, delta e gama. A princípio, a anemia foi chamada de anemia de Cooley e, posteriormente, recebeu o nome de talassemia, porque ela foi isolada e diagnosticada em diversos pacientes que tinham descendência no mar Mediterrâneo. Hoje, os dois tipos de talassemia mais comuns são as talassemias alfa ou as talassemias beta. Só para lembrar um pouquinho das hemoglobinas normais do adulto, nós temos 3 tipos de hemoglobina presentes no indivíduo adulto normal: a hemoglobina A, a hemoglobina A2 e a hemoglobina fetal. A hemoglobina A é formada por 2 cadeias alfas e 2 cadeias betas, e ela está presente entre a faixa de normalidade é entre 96% e 98% da hemoglobina total de um adulto. A hemoglobina 2, ela é formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias delta, e a faixa de normalidade é entre 2% e 3,5%. Já a hemoglobina fetal, ela é predominante durante o desenvolvimento fetal e logo após o nascimento do bebê. Ela se caracteriza pela presença de 2 cadeias alfas e 2 cadeias globínicas gama, e ela aparece no adulto numa faixa de menos de 1%. Durante o período embrionário, as 3 hemoglobinas que se destacam são as hemoglobinas Gauer1, Gauer2 e Portland, que desaparecem completamente um pouco antes do período fetal. Essas cadeias globínicas, elas são sintetizadas, a síntese ela é organizada em dois cromossomos diferentes, cromossomo 11 e cromossomo 16. Cromossomo 11, ele é responsável pela síntese de cadeias beta, delta e gama. Cada uma dessas cadeias é composta por cerca de 146 aminoácidos, e a cadeia alfa, sintetizada pelo cromossomo 16, tem cerca de 141 aminoácidos. De maneira geral, as talassemias são classificadas clinicamente em maior, intermediária, menor e mínima. Os sintomas determinam a maior ou a menor gravidade da talassemia. Então, subentende-se que as talassemias maiores são aquelas com mais sintomas clínicos e as talassemias mínimas são aquelas em que o indivíduo não tem nenhum tipo de sintomatologia, mas, apesar de serem os chamados portadores silenciosos, casais talassêmicos, portadores de talassemia mínima, podem ter filhos com uma talassemia com sintomas um pouco mais destacados. Pensando nos 2 tipos mais comuns de talassemia, a gente vai falar um pouquinho sobre as talassemias alfa e as talassemias beta. Talassemias alfas. Só para lembrar, a síntese de cadeia alfa ela é codificada pelo cromossomo 16. São 4 genes no cromossomo 16, e aqui a gente pode ver uma ilustração do cromossomo 16 com os 4 genes. Isso é um indivíduo normal. Como no caso das talassemias o que a gente tem é uma síntese reduzida dessas cadeias, o que pode acontecer para que haja uma redução nessa síntese são diversas alterações genéticas, dentre elas mutações, deleções, translocações, enfim. Aqui para simplificar, nós temos um desenho que ilustra deleções de genes. Então, quando eu tenho deleção de 1 ou 2 genes responsáveis pela síntese de cadeia alfa, nós classificamos esse indivíduo como portador de talassemias alfas mínimas ou menores. São aqueles indivíduos que não têm sintoma clínico nenhum ou têm sintomas muito leves. Quando há deleção de 3 genes alfa, então esses indivíduos são aqueles que são portadores de uma talassemia intermediária,
e por essa talassemia ser intermediária, os sintomas clínicos são um pouco mais severos. Esses indivíduos são conhecidos como portadores da doença da hemoglobina H. Por outro lado, quando há deleção de todos os genes alfa, esses indivíduos são classificados como portadores de hidropsia fetal e é um quadro incompatível com a vida. Boa parte dos bebês nascem mortos ou morrem logo após o nascimento, poucas horas após o nascimento. Nós temos essa outra figura aqui que ilustra o equilíbrio entre as sínteses de cadeia alfa e cadeias não alfa. Então, eu tenho um pequeno percentual das cadeias alfa sintetizadas se combinam com cadeia gama, formando a hemoglobina fetal. Um outro percentual das cadeias alfa sintetizadas se combinam com as cadeias delta e formam a hemoglobina A2. E, em último caso, as cadeias alfa se combinam com as cadeias beta e formam, então, a hemoglobina do adulto, que aparece entre 96% e 98% dos indivíduos. Toda vez em que eu falo de alfa-talassemia, nós estamos nos referindo a uma redução na síntese de cadeia alfa. E o grande problema dessa redução na síntese de cadeia alfa é que as cadeias betas que são sintetizadas normalmente, elas não têm com quem se combinar e elas formam precipitados dentro da hemácia. Esses precipitados são os que a gente conhece como hemoglobina H, e eles causam uma série de alterações morfológicas, levando a hemácia à hemólise precoce. Quanto maior a quantidade de cadeia beta se precipitando no interior da hemácia, maiores serão os precipitados de hemoglobina H na hemácia, mais graves serão os sintomas da anemia. E nos casos mais severos, a anemia hemolítica ela é caracterizada por uma diminuição no HCM, que é a concentração de hemoglobina dentro da hemácia, há uma microcitose e há uma hipocromia. Essas hemácias com precipitados de hemoglobina H, elas serão sequestradas pelo baço e destruídas. Resultado, há um aumento no trabalho do baço que leva o paciente a desenvolver uma esplenomegalia. No caso da hidropsia fetal, não há síntese de cadeia alfa. Então, as cadeias gama e as cadeias betas se precipitam no interior da hemácia, acabam levando à hemólise praticamente todas as hemácias que deixam a medula óssea. O resultado é uma anemia muito severa e morte intrauterina. O diagnóstico das talassemias, de maneira geral, é feito através da eletroforese de hemoglobina. Então, aqui nós temos uma imagem de uma eletroforese de hemoglobina em acetato celulose, pH 8,5, e a gente consegue identificar a hemoglobina H, que é um pouco mais rápida que a hemoglobina A, que aparece aqui no final da corrida, né? Só para comparar, em nós temos um portador da hemoglobina C, que causa uma patologia conhecida como hemoglobinopatia C, que também é caracterizada dessa vez pela síntese de uma hemoglobina anormal. Uma outra forma de diagnosticar a talassemia alfa, na verdade que complementa o diagnóstico, é achar ou encontrar precipitados intraeritrocitários de hemoglobina H. Aqui essa lâmina é feita com azul de cresil brilhante, então incuba-se proporções iguais de azul de cresil e sangue total por 60 minutos em banho-maria, e depois se faz uma extensão sanguínea e observa em microscópio. E aí a gente enxerga os grumos de hemoglobina H dentro das hemácias. Quanto maior a concentração de hemoglobina H do paciente, mais hemácias com precipitado a gente vai enxergar. Em relação às talassemias beta, nesse caso, o que nós temos é uma redução da síntese de cadeia beta, como aparece nessas imagens. Então, mais uma vez, as cadeias alfa sintetizadas se combinam com as cadeias gama e formam a hemoglobina fetal. Cadeias alfas se combinando com cadeia delta formam a hemoglobina 2, cadeias alfa se combinando com cadeias beta, hemoglobina A. Quando há uma redução na síntese de cadeia beta, dessa vez as cadeias que se precipitam são as cadeias alfa. Cadeia alfa livre acaba, além de se precipitar no interior da hemácia, elas também se precipitam na membrana da hemácia, causando uma lesão severa em membrana de hemácia, o que leva também à lise precoce. Só que no caso da precipitação de cadeia alfa,
A lesão que esses precipitados causam na membrana são muito maiores do que a lesão causada pelos precipitados de cadeia beta. E o resultado é que aqui nós temos uma anemia muito mais severa do que as anemias que aparecem nas talassemias alfa. O que caracteriza laboratorialmente as talassemias beta é que, de uma forma compensatória, há um aumento na síntese de cadeia delta. Então, nas talassemias beta, há um aumento compensatório de hemoglobina 2 e de hemoglobina fetal nos casos mais graves. O que nós vamos ter? Para beta-talassemia, são 3 tipos de beta-talassemia, de acordo com os sinais clínicos, né? Lembrando que todos os portadores da chamada talassemia mínima são portadores silenciosos, então não tem nenhum tipo de sintomatologia. Mas aí, aqui nós vamos ter os portadores de talassemia menor, eles têm sintomas leves, os portadores de talassemia intermediária com sintomas intermediários e os portadores de talassemia maior com sintomas mais graves, incluindo a necessidade de transfusões sanguíneas com uma certa frequência, o que agrava em muito o quadro clínico do paciente. O diagnóstico laboratorial das talassemias beta também é por eletroforese de hemoglobina, e dessa vez o que nós observamos é um aumento da hemoglobina 2 no traçado eletroforético. Em alguns casos é possível também verificar aumento de hemoglobina fetal, mas que não é possível visualizar aqui na acetato-celulose. Nós temos aqui uma extensão sanguínea de um portador de talassemia beta major, que mostra uma grave hipocromia, uma grave microcitose e hemácias com várias formas, resultado da gravidade da anemia. Fisiopatologicamente, há esse aumento ou essa precipitação de cadeias alfas dentro da hemácia, na medula óssea, fazem com que haja uma precipitação também nos eritroblastos. Isso leva a lesão na membrana e destruição intramedular dessas hemácias defeituosas. Isso é conhecido como eritropoiese ineficaz. Quanto mais eritroblasto sendo destruído na medula óssea, mais grave é a anemia, menos hemácias serão liberadas. De maneira compensatória, há um aumento na absorção de ferro do paciente. Mas só para lembrar, no paciente com talassemia, ele não tem nenhuma deficiência de ferro. O problema dele é que a hemoglobina não é produzida de forma adequada, mas isso não tem relação com deficiência de ferro. Então, 2 situações importantes acontecem aqui. A eritropoiese ineficaz leva a uma anemia e faz com que haja um aumento na absorção de ferro. Quando essas hemácias com globinas alfa livres chegam à circulação, essa precipitação promove uma maior rigidez na membrana da hemácia e lesão eritrocitária. Essa hemácia com lesão eritrocitária, ao passar pelo baço, vai sofrer lise e isso agrava a anemia. Por outro lado, o baço ele tende a aumentar seu trabalho e aumentar o seu tamanho, o que leva a uma esplenomegalia e, consequentemente, a um hiperesplenismo. Esse hiperesplenismo, ao longo do tempo, vai fazendo com que a capacidade de selecionar somente hemácias lisadas, somente hemácias lesadas para sofrerem lise, o baço passa também a fazer lise de leucócito e de plaquetas. Então, como complicação, o paciente passa a desenvolver leucopenia e infecções. Essas infecções podem ser severas a ponto do paciente ir a óbito. E plaquetopenia, o que faz com que o paciente desenvolva epistaxes e diversas hemorragias. Ainda como resultado final dessa síntese reduzida de cadeias beta, o paciente ele tem, então, como nós já vimos, eritropoiese ineficaz, hemólise e hiperesplenismo, agravando a anemia, aumentando a anóxia, né? Lembrando que as hemácias são células responsáveis pelo transporte de oxigênio, fazendo com que haja uma cardiopatia. O paciente com talassemia, de maneira geral, ele tem um aumento do débito cardíaco causado pela anemia. E essa cardiopatia pode levar a óbito. O excesso de destruição de hemácias leva a um hipermetabolismo. Isso faz com que o paciente desenvolva uma perda de peso muito rápida, um aumento de ácido úrico e, consequentemente, ele tende a desenvolver gota.
Por outro lado, a necessidade de transfusões sanguíneas faz com que haja um aumento, faz com que o paciente tenha um acúmulo de ferro no organismo. E isso leva, esse excesso de ferro sendo acumulado no fígado e em músculo, faz com que o paciente desenvolva uma série de doenças, dentre elas hepatopatias diversas, e agrava a cardiopatia causada pela anemia. Pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma breve explicação sobre talassemia. Obviamente, existem muito mais dados que possam ser inseridos ou que possam ser conhecidos a vocês. Até a próxima!